Olá pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Hoje eu trago para vocês aqui a aula de número 2, referente ao conteúdo de polígonos, e nós vamos tratar referente ao assunto de elementos e a classificação desses polígonos. Então, se você ainda não assistiu a aula de número 1, que trata sobre o conteúdo de polígonos, assista, que ela está disponível no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você receba o conteúdo aí das aulas que estão sendo postadas, é só ativar o sininho. Se você gostar da aula, deixe seu like e compartilhe ela, tá certo? Então, vamos relembrar ali do que é um polígono. Então, um polígono nada mais é do que uma figura, né, plana, fechada. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um retângulo, que é constituída o quê? Por segmentos de retas, tá certo? Então, para ser um polígono, precisa ser uma figura plana, formada por segmentos de retas, tá certo? E esses segmentos precisam estar o quê? Fechados. E aí nós vamos trabalhar com os 4 principais elementos ali dos polígonos, que são os vértices, lados, os ângulos e as diagonais. Então aqui a gente vai trabalhar primeiro, vou mostrar para vocês os vértices. O que é o vértice? Nada mais é o ponto de 2 segmentos de retas que se encontram. Então eu tenho aqui, né, um segmento de reta que se encontra aqui, então vou marcar um ponto aqui. O segundo ponto aqui, o terceiro e o quarto ponto. E os vértices são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, vou marcar aqui vértice A, vértice B, o vértice C e o vértice D, tá certo? Então, bem simples, bem fácil de vocês conseguirem compreender. Os vértices, na verdade, são o que? As pontas, muitas vezes, que nós chamamos ali de uma maneira informal na matemática de um polígono, né? Então, é o ponto em que 2 segmentos de retas, ou seja, eles se encontram. E esses segmentos de retas nada mais é do que os lados que formam o que? Os nossos polígonos. Então, aqui a gente tem um segmento de reta que nós chamamos de AB ou de BA. Na matemática, a gente representa segmento AB com travessão ou então o segmento BA, tanto faz. Então, a gente até observa que este lado é igual a este aqui é igual a este. A gente pode representar ele assim também geometricamente para vocês compreenderem. Mas mais uma vez, então aqui eu tenho o lado BC, representado desta forma, ou então a mesma coisa, o lado CB. A mesma coisa para os outros 2 lados. E aí é importante a gente já agora classificar o que é um polígono. Que um polígono ele é classificado de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Então, a gente tem ali desde o mais simples, que é o triângulo, depois nós temos os quadriláteros, que são formados por figuras que têm 4 lados, como é o exemplo do nosso retângulo. Eu tenho um pentágono, que é uma figura formada por 5 lados, um hexágono, uma figura formada por 6 lados, e assim por diante. Então, essa classificação ela serve tanto para os polígonos regulares quanto para os polígonos irregulares. E aí, definindo para vocês o que é um polígono regular. É o que possui lados e ângulos com medidas iguais. E um polígono irregular é aquele que não possui nem os lados e nem as medidas de mesmo tamanho, ou seja, eles não são iguais. Aí eu vou até trazer para vocês aqui uma compreensão melhor sobre essa questão dessa classificação, que a gente tem tanto um quadrado, como um retângulo, assim como um paralelogramo e um losango, são exemplos o quê? De polígonos que são quadriláteros, certo? Os 4 são formados ali por 4 lados. Então, é importante a gente, né, conhecer e conseguir compreender ali. Eles possuem características diferentes, porém, na classificação ali de polígonos, eles são tratados como os quadriláteros. E assim funciona com qualquer outra figura também, tanto para o polígono regular quanto para o polígono irregular. Então, são classificados de acordo com o lado. E agora a gente vai o quê? Trabalhar e vou explicar para vocês o ângulo de um polígono. Então, eu trouxe aqui agora para vocês um hexágono. Então, se vocês olharem aí na nossa descrição, eu vou deixar para vocês uma aula de ângulos, para que vocês consigam realmente compreender, mas lembrando que o ângulo nada mais é o quê? Que é a abertura de 2 segmentos de retas que partem o quê? De um mesmo vértice. E aí os ângulos nós temos num polígono tanto os ângulos internos como os ângulos externos. Então, eu vou marcar aqui para vocês aonde que estão os ângulos primeiramente dentro deste meu polígono. Então, ó,
Estou marcando os ângulos. Então, lembrando, né, que eles são formados pelo encontro de dois lados, o quê? Consecutivos. Então, aqui eu tenho vértice, tenho abertura, né, de duas semirretas partindo de um único vértice, e essa abertura a gente denomina como ângulo. Na matemática, a gente representa o ângulo com acento circunflexo, e nesse caso aqui eu tenho o meu ângulo interno, que nós chamamos. E se a gente estender aqui, ó, vou puxar um pontilhado e vou fazer de uma outra cor. Se nós estendermos aqui, ó, um pontilhado, a gente vai observar que num polígono, nós também trabalhamos na matemática com o seu ângulo externo, tá certo? Então, vou marcar aqui, ó, ângulo externo. E aí, se a gente observar a somatória do meu ângulo interno mais do meu ângulo externo, eu tenho um valor de 180 graus. Então, ou seja, são ângulos suplementares. Fica aí como dica nos exercícios se vocês estiverem resolvendo. Então, aqui a gente trabalhou essa questão de ângulos dentro de um polígono. E para a gente finalizar agora, a gente vai falar o quê? Sobre as diagonais, que na verdade, o que é uma diagonal? Ela é um segmento de reta que unem de dois vértices, o quê? Não consecutivos. Então, eu vou marcar aqui para vocês, aqui eu tenho já um pentágono, uma figura formada por 5 lados, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar aqui para vocês aonde estão os meus vértices, olha, tá certo? E vou colocar aqui a nomenclatura deles, né? Então, vamos lá. Aqui é o vértice A, B, C, D e E. Então, se eu falo que a minha diagonal, elas são segmentos de retas que se unem, né, em dois vértices que sejam que não consecutivos, então aqui eu não posso fazer a união, porque tanto AB quanto AE, eles são o quê? Vértices que estão consecutivos, né? Estão lado a lado. Então, a minha diagonal estaria onde? No segmento que vai tracejar aqui entre A até C. Então, aqui eu tenho uma diagonal no meu polígono. E esse polígono, ele não tem apenas uma diagonal, né? Ele pode ter mais de uma. Então, se a gente observar aqui do vértice B, eu não posso fazer a união nem com BC e nem com BA aqui nesses pontos. Eu preciso fazer aonde? Com BE, ou seja, em vértices que não sejam o quê? Consecutivos. Então, essas são as diagonais. Exemplos aqui para vocês compreenderem. Lembrando que um polígono não precisa ter apenas uma ou duas diagonais, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa foi a aula de número 2, que nós tratamos ali sobre os elementos e a classificação dos polígonos. Eu espero que você tenha gostado e eu encontro vocês numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Muito obrigada!